Gabriel Barbosa realmente, confessa que errou, pede desculpas em uma entrevista ao All Sport. E eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você perdoa Gabriel Barbosa após o pedido de desculpas à maior e mais linda nação rubro-negra? Você perdoa ou não perdoa Gabriel Barbosa? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, olha só, hoje o Gabigol concedeu a entrevista, Muita gente não trouxe a entrevista completa do Gabigol. Eu vou trazer aqui, resumir um pouco dessa entrevista, as partes principais da entrevista que não foi divulgada ainda, tá? Que o Gabigol, começa com a entrevista, ele realmente, confirmando que errou, vestiu a camisa, mas por que o Gabigol não realmente, falou a verdade logo no início de tudo? Porque ele pediu um tempo, na verdade ele deu um tempo para pensar, por isso que naquele momento a decisão dele foi negar, porque ele não sabia que ia dar tanta repercussão, ia dar nisso tudo. E ele começa falando o seguinte: como eu falei, errei, peço desculpas, mas foi um ato que eu não pensei tanto assim. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Olha só, nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que várias periferias têm. Usar várias camisas é pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais, disse o atacante Gabriel Barbosa em entrevista ao All Sport, que ainda prosseguiu, falou o seguinte: primeiro, eu errei, acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei, mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo, fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Olha só, como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando, disse o atacante Gabriel Barbosa, o ex-camisa 10 do Flamengo. Não para não, tem mais, olha só. Gabigol ainda falou o seguinte: não sou de ver rede social, internet. No outro dia, a diretoria tomou conta de tudo. Me ouviu, foi muito sincera comigo e também eu pedi para não treinar, porque estava sem cabeça naquele momento. Só hoje eu falei com o professor Tite. Só hoje eu pedi desculpas aos jogadores. Disse aí Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa também foi perguntado, sobre realmente o que ficou, sobre qual aprendizado fica a respeito da polêmica, a foto com a camisa do Corinthians. E olha só o que o Gabriel Barbosa falou. Primeiro, não é confiar em todo mundo, A pessoa que fez isso claramente foi maldosa. E também não usar mais. É claro, independentemente de estar dentro da minha casa ou em algum outro lugar. É claro que não faria isso se não estivesse na minha casa. Totalmente desarmado, totalmente relaxado. Já usei várias outras camisas. Para mim, o que mais vale pontuar, eu não escolhi a camisa para acontecer isso, tudo isso. Só usei a camisa porque estava dentro da minha casa, como já usei outras várias. Amo o Flamengo, sou flamenguista. A minha casa é o Rio de Janeiro. Tenho certeza que não é uma foto que vai mudar isso, disse Gabigol. E na sequência, Gabriel Barbosa não quis entrar em muitos detalhes sobre quem tirou a foto, mas disse que perdoou o autor do registro e orou muito por ele. Ele falou o seguinte: pessoas maldosas, olha só, pessoas maldosas que agem assim
Acho que não vale a pena tocar nesse assunto. O que eu fiz foi orar muito para ele, para que essa maldade saia do coração dele, porque a gente estava em uma resenha de amigos. A pessoa ficou aqui em casa cerca de 20, 30 minutos. Não era algo grande, não era algo que eu precisaria tomar tanto cuidado assim. Óbvio que eu fiquei muito triste, óbvio que eu externei isso para a pessoa, mas eu prefiro perdoá-la, afirmou Gabriel Barbosa. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa toda a situação envolvendo, né, essas palavras de Gabriel Barbosa, né? Ele volta a afirmar, ontem na nota ele, né, falou que ama o Flamengo, ama a nação, tudo e muito mais. Hoje ele volta novamente a falar que, né, ama o Flamengo, é flamenguista, a casa dele é no Rio de Janeiro e tem certeza que, né, não é uma foto que vai mudar isso. Disse aí Gabriel Barbosa em entrevista ao UOL Esporte. Segundo ele, hoje ele já conversou com o técnico Tite. Ele também, né, pediu desculpas ao treinador e aos companheiros no treino deste domingo. O que vocês acham sobre essa situação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você perdoaria Gabriel Barbosa? Você perdoa Gabigol? Realmente o Flamengo deve negociar Gabigol? O Flamengo deve renovar o contrato de Gabigol? O Flamengo deve cumprir o contrato de Gabigol? Ou o Flamengo deve rescindir o contrato de Gabigol? Qual a sua opinião em relação à situação do Gabigol? Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vale lembrar, como já trouxe no vídeo anterior, existem alguns clubes interessados em Gabigol, como Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. 6 clubes que estão de olho em toda essa movimentação de Gabriel Barbosa, toda essa situação de Gabigol. Para o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o assunto é tratado como encerrado, já foi aí, né, já julgado e já foi batida a pedra em cima desse assunto. Gabigol, o assunto Gabigol, camisa do Corinthians, para o vice-presidente de futebol Marcos Braz, é assunto encerrado, como o próprio deixou aí claro na entrevista ao GE. E você, para você, é assunto encerrado? Bola é vida que segue, bola para frente? O que vocês acham? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação, as palavras de Marcos Braz e também agora as palavras de Gabriel Barbosa. O que é que vocês acham? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. É claro que a gente vai seguir focado com tudo, né? Na quarta-feira tem jogo importante, tem Flamengo e Amazonas, Eric Pulgar de volta, a situação envolvendo Léo Pereira, possivelmente desfalque. Gabigol pode ser relacionado para esse jogo, já está aí basicamente confirmado. Gabigol já voltou a treinar desde ontem, treinou ontem, treinou hoje, né? Vai ser relacionado se nada acontecer diferente até a próxima terça-feira, quando o elenco do Flamengo viaja para Manaus, aonde enfrenta o Amazonas pelo segundo e decisivo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Gabigol está relacionado. Bruno Henrique já voltou a fazer trabalhos com bola também, e a expectativa é que o Bruno Henrique, também com uma lesão no pé, esteja de volta para esse jogo. Léo Pereira desfalque, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. O Flamengo tem que ir para esse jogo com as antenas ligadas, não dá bobeira. Situação envolvendo esse jogo com o Amazonas não será fácil. Os caras já estão se preparando aí, ó. Agora com essa situação envolvendo jogadores aí, não gostaram muito dessa atitude de Gabigol. É um momento que o Flamengo começa a reencontrar o caminho das vitórias. O Flamengo veio aí de umas derrotas seguidas. Depois venceu o Corinthians por 2-0. Venceu o Bolívar agora por 4-0. Libertadores, o Flamengo tem na próxima semana o jogo decisivo também contra o Milionários no Maracanã. Venceu com placar simples, está classificado para a Libertadores. É momento de realmente o Flamengo, né, posso falar assim, ó, focar no futebol. Focar no futebol.
Situação do Gabriel Barbosa, vamos deixar para a diretoria resolver, tá? Na minha opinião, já que o Marcos Braz deixou claro aí que já está dado como assunto encerrado, vamos ver o que deve acontecer, né? Será que o Gabigol joga na quarta-feira? Qual será a reação da torcida ao ver o Gabigol no Maracanã? Não dá um exemplo aí, nem lá na Arena Amazonas, mas no Maracanã, no jogo da Libertadores. E aí, nação, o que vocês acham? Perdoa ou não perdoa o Gabriel Barbosa? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Gabigol mentiu, Gabigol enrolou e só agora na entrevista confessou. Até para a diretoria ele não confessou, segundo as informações, né, que foi divulgada foi essa. Mas ele teve uma conversa secreta com Marcos Braz ali, que Marcos Braz deixou até claro, vai ficar entre eles dois. Bom, vamos ver o que deve acontecer, é claro, torcer pelo bem do nosso Flamengo. Aqui, ó, porque todos eles passam, mas o Flamengo fica aí e nós estamos junto com o nosso Mengão, queridão. Essa é a realidade, beleza? Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.